Olá, meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho e você está na série Gente como a Gente, quando aqui a gente analisa personagens bíblicos, sempre uma semana um personagem do Antigo Testamento, outra semana um personagem do Novo Testamento e mostrando as virtudes e os defeitos deles, por isso são gente como a gente. Hoje eu quero tratar sobre um dos personagens mais impressionantes de toda a revelação bíblica, de toda a história, que é Paulo. Paulo é um daqueles personagens inesperados que aparecem na Bíblia Sagrada e tomam o nosso coração. Né? Paulo, de fato, é um personagem dos meus preferidos. Ele é um teólogo, ele é um missionário, ele é um homem de Deus. Ele tem vários filmes aí que retratam sobre ele, mas eu quero tratar aqui sobre a vida desse grande homem que foi Paulo. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Isso significava que ele era de uma família que tinha bastante recursos financeiros. Gamaliel era um mestre, era um homem altamente respeitado na sua época. Por isso, Paulo ele tinha uma cultura muito elevada. Paulo também era um judeu, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu. Isso mostrava toda a sua cultura, seu conhecimento, seu desenvolvimento educacional. Paulo era um homem versado tanto na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento. Ele era um judeu, né, e conhecia um fariseu, era um estudioso, era um perito do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo era alguém que tinha cidadania romana, era alguém que tinha uma ascendência muito importante sobre a cultura helenista, a cultura grega. Né? Ele sabia os filósofos, ele sabia os pensadores gregos, ele sabia sobre a cultura romana. Ele era um homem que discutia tanto com gregos, com romanos, quanto com judeus. Era um homem extremamente capaz, de conhecimento brilhante. E esse homem, Saulo, né, antes de ter o nome como Paulo, ele era um homem também altamente religioso. Era alguém que cria fortemente na questão judaica e se tornou um perseguidor da igreja. Paulo vai dizer lá em Atos, no capítulo 7º, quando tem ali o martírio de Estevão. Estevão foi o primeiro diácono, né, da igreja. A comunidade diaconal foi colocada em Atos 6. Né? Estevão era o líder dos diáconos e ele foi martirizado no capítulo 7º. E vai dizer lá no final do capítulo 7º que quem consentia na morte de Estevão era um jovem chamado Saulo, né? Que as pessoas que apedrejaram Estevão colocavam a capa para Saulo segurar. Dali vem o ministério de Saulo. Ele vai pegar cartas para aprisionar os cristãos. E na estrada a Damasco ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus, e onde ele vai confessar o senhorio de Cristo Jesus. Jesus vai dizer: Paulo, Paulo, por que você me persegues? Né? Paulo estava perseguindo a igreja, mas na realidade estava perseguindo Jesus. E onde Paulo agora vai ter uma conversão. Depois ele vai passar um tempo em Damasco. Ele vai passar um tempo, depois ele vai para Jerusalém, ele volta para Tarso, onde ele vai ali ficar um tempo estudando a palavra, estudando sobre a sua fé, resignificando a sua fé. E depois sim ele vai começar as viagens missionárias, né? Ele vai ser pastoreado inicialmente por Barnabé,
que o Barnabé vai ter um desafio com relação à igreja de Antioquia, e Barnabé vai à procura de Paulo em Tarso para ajudá-lo no pastoreio em Antioquia. Em Antioquia a igreja vai desenvolver, ali em Antioquia Barnabé e Paulo desenvolvem um ministério extraordinário. Paulo ali, junto com Barnabé, a igreja toda os irmãos viviam de tal forma o cristianismo, a vida em Cristo, que ali no capítulo 12 eles vão ser chamados pela primeira vez de cristãos. Se você é um cristão, essa forma, essa identificação foi colocada primeiramente lá no capítulo 12 de Atos, com relação à igreja de Antioquia, pastoreada por Barnabé e Paulo. E então no capítulo 13, a igreja já estruturada, com a sua liderança formada, a igreja crescendo, o Espírito do Senhor chama Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária, e que eles vão se despedir ali de Antioquia e fazer a primeira viagem. Nesse contexto, o evangelho vai tomando corpo não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Vai ter ali uma dificuldade, né, porque ainda havia uma compreensão que crer e pertencer à igreja era somente para os judeus. E aí vai ter o Concílio de Jerusalém entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, e ali Paulo vai ter uma atuação importante para dizer: olha, os gentios estão recebendo o Espírito do Senhor, estão crendo em Jesus, então eles podem ser membros da Igreja de Cristo. E por fim, o Concílio de Jerusalém ratifica essa percepção, e Paulo vai começar a segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária vai ter um problema entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. João Marcos tinha abandonado Barnabé e Paulo no início da primeira viagem, e Paulo fala assim: olha, ele abandonou a gente, eu não quero ele, não quero alguém que nos abandone novamente. E aí Barnabé fala assim: não, Paulo, você estava lá escanteado em Tarso, fui lá procurar você, agora eu não vou abandonar também João Marcos. E aí é uma dificuldade. Paulo pega Silas e começa a segunda viagem missionária, e Barnabé pega João Marcos e vai para outra região na Ásia. E aí os dois se dividem. A segunda viagem missionária de Paulo está relatado ali a partir do capítulo 16, 15 e 16, e é um momento extraordinário, né, também difícil no ministério de Paulo, porque ele vai passar grandes dificuldades, grandes problemas, né? Perseguições, prisão, açoites, né? Mas também ele vai ver a glória de Deus na formação da igreja. Ele vai plantar ali a igreja de Filipos, vai plantar a igreja de Éfeso, vai plantar a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia, a igreja de Atenas, né? A igreja de Corinto, tudo isso na segunda viagem missionária. E aí Atenas, né, também. Aí depois termina a segunda viagem missionária e vem a terceira viagem missionária, e logo depois a prisão, o período de prisão de Paulo. No final da vida de Paulo, Paulo vai escrever cartas a Timóteo, por exemplo, que Timóteo estava em Éfeso, e vai escrever cartas para as igrejas, e que nós temos os escritos de Paulo quando ele estava na prisão. Então, Paulo não era só um missionário, não era só um teólogo, era aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento, né? Ele escreveu várias cartas, né, e cartas extraordinárias, como cartas aos Romanos, um texto extraordinário. E quando ele está escrevendo a Timóteo, aí na fase, podemos dizer, na antessala da morte, ele fala para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele fala assim: olha, traga para mim uma capa porque eu estou com frio, traga para mim também livros porque eu quero aquecer minha mente, e traga também João Marcos, porque ele me é útil para o ministério, ele vai aquecer o meu coração. É interessante isso,
porque Paulo reconhece no final da vida, o erro com relação a João Marcos, e ele se reconcilia com João Marcos. É muito bonita essa história. Paulo, ele teve virtudes, coisas extraordinárias, mas também teve erros, né? E os erros que ele teve, ele também reconheceu as suas dificuldades, seus erros, principalmente com relação a João Marcos. É um texto extraordinário e Paulo é um personagem extraordinário. Por isso Paulo era gente como a gente, cheio de virtudes, mas cheio também de defeitos. Era um humano, era alguém que ele ora para Deus dizendo assim: Deus, tira de mim esse espinho na carne. A gente não sabe qual era o espinho na carne que ele tinha, né? Se era um espinho real ou se era uma linguagem figurada, né? Mas Deus diz assim: Paulo, a minha graça te basta. E é isso que tem que nos bastar, é isso que bastou na vida de Paulo, e que isso também nos baste, a graça do Senhor, em meio às virtudes e em meio aos defeitos, a graça do Senhor nos forme e nos transforme. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para o YouTube notificar você toda vez que vier um vídeo novo do nosso canal, como por exemplo Gente Como a Gente, que eu trato aqui sobre personagens, Pensa no Livro Bom, onde eu trato aqui de literatura, e Salmos, onde eu comento 150 salmos, um salmo por semana. Tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.